paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Jeremias capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos, não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade, e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas. E Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de cilício. Lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Ou seja, Deus fala: vocês erraram, não fugirão do castigo, mas todos aqueles que se arrependerem, então eu serei brando novamente. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Tudo que Deus falou aqui, é só ver a história. Houve novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, arrojarei dela a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados,
e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. O castigo é inevitável. Deus, ele repreende os filhos e também repreende aqueles que não são filhos. Não são filhos por quê? Não querem. A respeito de Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam. São como o mar agitado, que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade de meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão: há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos. Eles habitam a sós. Os seus camelos serão para presa e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Deus está falando, ó, vocês confiam muito em vocês. Não, vocês têm que confiar em mim. Por isso que Deus mandou as 10 pragas para o Egito, uma contra cada deus que eles adoravam. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. É assim, juízo, justiça, Deus é justo, Deus é compassivo. Você tem que ver por que tal coisa me sobreveio. Você tem que analisar a sua vida. O que eu fiz de errado? Ou o que eu fiz de certo? E continuar fazendo o certo. Capítulo 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte. Proclamai, não encubrais, dizei: tomada é a Babilônia, Bel está confundido, e abatido Merodach. Cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação,
que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite, tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: Vinde, unamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. Quem que assolou Babilônia? Qual foi o próximo reino? O medo, o medo persa. Ciro conquistou a Babilônia e o povo então saiu de lá, voltou para a sua terra e ali então acabou a idolatria até hoje. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exaltais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rinchais como cavalos fogosos. Será muito envergonhada a vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da cega, por causa da espada do opressor. Virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Assíria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoei os remanescentes que eu deixar. Vê só, o rei da Babilônia aqui é o neto dele, Beltesazar, ele que foi punido. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo, assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações.
Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O que aconteceu? Beltesazar fazendo festinha com os utensílios do templo. De noite, Ciro invade Babilônia e a toma. Profecia cumprida, Daniel fez a narração dela. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dela as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra. Abre os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas. Destruí-a de todo, dela nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, os seus valentes, desçam eles para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir, mas o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas, e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela, e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela, e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar que brama. Montam cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele e dores como as da mulher que está de parto. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, arrojá-la-ei dali e lá estabelecerei a quem eu quiser. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir?
Portanto, ouve o conselho do Senhor que ele decretou contra a Babilônia e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Mais uma vez, Deus falando: eu fiz isso e vai ser assim. Eu farei novamente e será do mesmo jeito.